Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um raio-x da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse raio-x traz todo o cenário da competição depois da 28ª rodada. E nós estamos gravando numa madrugada. Há algumas horas as partidas terminaram e a gente viu a necessidade de acelerar essa gravação para que esse programa pudesse chegar rápido para vocês. Afinal, a Série B deu uma acelerada essa semana, já tem rodada começando no sábado e a gente quis aumentar a vida útil, fazer com que esse programa pudesse ser mais interessante para um número maior de pessoas e por isso a gente correu e está fazendo nessa madrugada. E é claro que você já sabe, já está aqui ao nosso lado, nas imagens, já está na thumb, já está em todos os sites e em qualquer lugar que a gente procure sobre a Série B. O Criciúma chega ao topo da classificação. Uma arrancada das maiores que a gente já presenciou na história da segunda divisão brasileira e que a gente vai analisar muito como essa subida do Criciúma ela se deu de forma muito sólida a ponto de que a gente pôde projetá-la. A gente pôde antever essa subida do Criciúma. Eu admito que eu não esperava o Criciúma virando líder na 28ª rodada. Eu até acreditava, isso a gente já tinha dividido aqui, que o Criciúma poderia sim brigar pelo título, poderia ser o campeão, mas eu imaginava que essa disputa com Goiás e Curitiba ela se desse ali 33ª, 34ª, quando a Série B realmente entra nos seus últimos capítulos. Mas para além da ascensão espetacular do Criciúma, a gente tem uma queda de rendimento. Já não dá para chamar de oscilação. O que eram sinais, alertas amarelos, agora é alerta vermelho, é sinal vermelho. Não dá mais para chamar de aviso, não dá mais para chamar de oscilação, porque Goiás e Curitiba estão de volta para o jogo. E no caso deles, voltar para o jogo não é uma boa notícia, tá? Esse é o ponto central, a raiz desse programa, que naturalmente vai se estender ao Novo Horizontino, ao Atlético Paranaense, e agora me parece que existe um G5 desenhado. Fiz uma longa apresentação para que a partir de agora a gente comece a detalhar, passo a passo, time por time, situação por situação, como está essa Série B. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e de Atos Gildo. Esse programa ele é dirigido por Márcio Souza e a partir de agora, Cássio, a gente tem um novo líder. E um líder, Cássio, com força de líder. A gente vê aqui na tela o ganho de posição do Criciúma, que na 9ª rodada era vice-lanterna. Tá? Foram 14 jogos, Cássio, para romper o G4. 19 jogos para chegar no topo. Uma arrancada de 13 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Impressionante o que fez Eduardo Batista. Impressionante o trabalho do clube, da comissão técnica e, claro, dos jogadores, Cássio. Fred, Eduardo Batista, a gente está vendo ali o fundo do poço com a 19ª colocação. Já era com Eduardo Batista, como você falou, na 9ª rodada, ele chegou na 6ª. Porque se traz esse recorte, mas tem um recorte interessante também, que é o trabalho desse treinador. O Criciúma, ele começa bem mais ou menos na competição. Na 6ª rodada, ele tinha só 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Estava a 8 pontos do líder, que era o Vila Nova. Detalhe, depois teve o início da liderança com o CRB, depois teve esse Vila Nova e depois começa um revezamento Goiás e Coritiba, que só foi finalizado agora. Goiás e Coritiba estão assim há semanas e semanas e semanas e semanas assim, revezando essa liderança. Desse momento onde o Vila Nova tinha 13 pontos e o Criciúma tinha 5, hoje o Vila Nova tem 37, ou seja, somou 24 de lá para cá, e o Vila Nova ocupa o 13º lugar, foi de primeiro para 13º. E o Criciúma, que foi de 15º para primeiro, o Criciúma foi de 5 para 49, somou 44 pontos com Eduardo Batista.
E percebe que quando ele chega, o discurso dele era de permanência. Só nesse momento da 28ª rodada, do momento que ele chegou, Eduardo Batista, até essa 20ª, ele já conseguiu a pontuação para ficar. Basicamente, o objetivo dele, quando ele chega, o discurso era permanecer na segunda divisão, já que o Criciúma estava ali ameaçado de rebaixamento. Criciúma que, no ano retrasado, subiu para a primeira divisão como terceiro lugar, mas caiu no ano passado, caiu ficando em 18º lugar na Série A, e agora tenta esse bate e volta, que ainda não está próximo, porque o campeonato está achatado, a gente vai ver para frente, só que o ritmo de pontuação é gigantesco. Aí Fred coloca dessas 13 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, e tem vários, a gente vê só um tonzinho vermelho ali naquele quadrinho. Se você colocar daquele tonzinho vermelho a última derrota, daquela última derrota para cá, são 8 partidas. São 6 vitórias e 2 empates. 20 pontos de 24 pontos disputados. 20 de 24. Assim, é muito recorte positivo, é um mando de campo forte, e aí ele chega à liderança ganhando de um time que jogou para ser líder. Porque na última rodada o Goiás o Goiás reassumiu a liderança e o Goiás vencia a Ferroviária, aí cedeu o empate aos 46 do segundo tempo, empate para a Ferroviária, e aí permitiu ao Coritiba, que se vencesse o Criciúma dentro do Couto Pereira, viraria líder novamente. Mas realmente a campanha do Coritiba no Couto Pereira assim, é muito raro a gente fazer um raio-x aqui com vitória do Coritiba no Couto Pereira, tá? Assim, é realmente... Uma vitória nos últimos 7 jogos. Levou de 5 do Paysandu, que é o Lanternaço. Então, assim, aí foi para esse jogo e o Criciúma com 2 gols no primeiro tempo de bola aérea, um de falta e um de cobrança de lateral, um de Rodrigo e outro de Nicolas. No caso, fez a vantagem ainda no primeiro tempo, ali do lado da barra da direita, onde estava a torcida do Criciúma atrás do gol, consegue uma vitória importantíssima que acabou fazendo o time subir 2 posições de uma vez. Ele foi do terceiro para o primeiro lugar, ainda que a diferença para o quinto lugar, que no fim das contas é o que importa, siga ali muito ao alcance. São 4 pontos e sobretudo com um perseguidor. A gente falava aqui, vocês chamaram, gostei, a gente vai, eu tenho uma impressão que a gente vai usar esse termo cercadores durante muito tempo ainda, de ser um termo para ficar. Mas o Atlético Paranaense não é cercador. A Série B teve inúmeros cercadores, mas agora, tendo um time que está ali com 6 vitórias seguidas, então é óbvio que vale uma atenção. Mas esse resultado do Criciúma, Fred, eu só encerro esse primeiro momento aqui, porque quando eu vi o resultado do Criciúma diante do Coritiba no Couto Pereira, aí eu fiquei pensando assim, do trabalho de Eduardo Batista. A gente aqui no Recife, Eduardo Batista começou no Sport e começou... Chorou hoje, Cássio. Chorou no campo hoje. É um trabalho excepcional, pô. Ele é muito emotivo, assim. Ele é um cara muito expressivo, né? E filho de Nelson Batista, ele era preparador, ele era auxiliar, mas já foi preparador, enfim. E aí virou técnico. Auxiliar técnico virou técnico. Pegou uma bomba deixada por Geninho, que subiu em 2013 para 2014 no Sport, mas não começou bem. O Sport estava quase eliminado da Copa do Nordeste. Botaram o Eduardo Batista para cumprir tabela da Copa do Nordeste, só que o Sport acabou no 1% que tem chance de classificar, ganhou a Copa do Nordeste, que hoje continua sendo a última Copa do Nordeste do Sport. Mas meu ponto é o seguinte: ali ele começa, ganha o Pernambucano, ganha a Copa do Nordeste, que é a última do Sport, e na primeira divisão faz o campeonato, nenhuma rodada na zona de rebaixamento, e em 2015, ainda que ele tenha saído, fez a troca do Fluminense, e depois chega Falcão, o Sport fica em 6º lugar, mas ele sai mais ou menos entrando na reta final daquele campeonato de 2015, ou mais ou menos na metade, estava no mínimo na metade, eu acho. Eduardo Batista não ficou nenhuma rodada comandando o Sport na zona de rebaixamento, nenhuma. Aí eu estava pensando, esse trabalho do Criciúma é o maior. Aí eu fiquei pensando, um trabalho desse, você na sua largada passar mais de 50 rodadas na Série A e nenhuma rodada na zona de rebaixamento num time como o Sport, que disputa esse campeonato de permanência, é muita coisa. Mas esse trabalho no Criciúma e sobretudo, se terminar campeão, assim, do jeito que está. Porque, repito, ele chegou para apagar incêndio. Ele chegou para apagar incêndio. E, de repente, o time está... A gente está vendo aqui, mesmo, parece alguma bolsa de valores. Aí descobrir petróleo em algum lugar. Eu descobri petróleo aqui lá em Olinda. Aí o cara tem uma ação ali, descobri petróleo ali, o cara tem uma ação, pronto, disparou a ação do cara. Parece um negócio desse. É uma campanha absurda que confirma. Primeiro, o acesso naturalmente seria o primeiro dele, que bateu na trave com o Novo Horizontino nos últimos 2 anos, e ainda tem esse ponto. Eu acho que tem muito disso também, tá, Fred?
O treinador, ele tá com times ali que bateu na trave, perdendo acesso ali na última, a do ano passado foi na última rodada, 2 anos seguidos com o Novo Horizontino, e de repente, finalmente, é um pouco de Simeone, né? O Simeone ali leva o Atlético de Madrid até a final para pegar o Real Madrid, na final da Champions. Aí, nesse caso, vai lá, Eduardo Batista leva o time até a reta final e perde o acesso. Dessa vez, no campeonato não está definido, faltam 10 rodadas. Mas se ele conseguir finalmente nesse terceiro ano, conseguir esse resultado, vai ser um dos maiores trabalhos da carreira dele, uma carreira que tem 11 anos como nessa função de treinador, mas comparável, Fred. Por isso que eu lembrei aquela do início, porque é comparável àquela, porque fazer esse Criciúma no campeonato, onde Goiás e Coritiba estavam tão à frente e ainda tinha um Atlético Paranaense como um concorrente, e você de repente termina como campeão. Claro que seria, o que eu estou falando de ser talvez o grande trabalho dele, se ele terminar como campeão, estou dando esse exemplo. Se ele terminar como campeão no campeonato com essa configuração, chegando da forma como ele chegou, a situação que o time estava, é realmente. Veja, é uma das maiores arrancadas da segunda divisão, como você fala, e seria um dos resultados mais surpreendentes, sem dúvida alguma. Eu ainda acho que a largada da carreira dele com o Sport seria mais um trabalho maior. Não tem entrando na rodada do Z4 foi campeão do Nordeste e foi um time de primeira página, muitas vezes, né, na Série A. E ele era um treinador zerado, né? A carreira dele, ele sai do Sport, Fluminense, Palmeiras, e aí depois ele começa um declínio na carreira. Mas depois dos 2 trabalhos do Novo Horizontino, mesmo tendo o desfecho frustrado, ele voltou a ser valorizado como um treinador capaz. Tá? A gente aqui tem uma visão de Eduardo, talvez até melhor do que parte do Brasil tem. A gente respeita muito o trabalho de Eduardo, porque é um cara, antes de tudo, muito sério, né, Cássio? Eu sempre valorizo muito o treinador que você pode sempre ter confiança de que ele está focado em fazer o trabalho dele e o melhor possível pelo clube. E não são muitos que eu cito, tá? Obviamente eu só posso citar os que eu conheci mais de perto. E não são muitos que eu citaria com essa certeza. De que são treinadores focados, não é em trazer aquele jogador que é amigo, não é em trazer... Não, é em começar um trabalho, desenvolver um trabalho, desenvolver o clube, melhorar as condições de trabalho no clube, cuidar um pouco do futebol do clube, que muitas vezes é necessário. Alguns clubes eles têm colapsos de administração de futebol. E você precisa justamente de treinadores com o perfil que Eduardo Batista tem, que você pode deixar a chave do futebol ali com ele, que ele cuida bem. Tá? Atos. A gente cita Eduardo, mas ele conduziu uma transformação. Tá? E há um simbolismo muito grande. Veja que simbolismo, Cássio e Atos. Veja que simbolismo. Tá vendo o fundo do poço do Curitiba? Aquela 19ª posição? Foi justamente quando Criciúma, perdeu... Criciúma, no caso. Desculpa. Aquela 19ª posição do Criciúma foi justamente quando perdeu em casa para o Curitiba. Veja que simbolismo. Ele chega no fundo do poço, perdendo em casa para o Curitiba. Ele chega no topo, vencendo o Curitiba no Couto Pereira. É um simbolismo muito grande. Então vamos para aquela escalação do Criciúma que perdeu do Curitiba dentro de casa. Goleiro, Cauã Moroso. Como o Eduardo Batista já estava lá, Cássio já destacou isso, eram 3 zagueiros, Rodrigo, Marcelo Benevenuto e Luciano Castan. Marcinho, Zé Gabriel, Gui Lobo, Morelli e Marcelo Hermes fechando o meio de campo. No ataque, Thales e Diego Gonçalves. Atos, sabe quem estava lá, que entrou no segundo tempo? Teu atacante, Samuel Otsânia, que já está devolvido ao Náutico, tá? Marcelo Benevenuto também já não tá, já foi o Fortaleza chamou Marcelo Benevenuto. E preste atenção nessa escalação, tá? Porque agora a gente vai para a escalação da noite dessa quinta-feira. Alisson no gol. Os 3 zagueiros seguem Rodrigo, Luciano Castan e agora Lucas Dias.
Marcinho, Matheus Trindade, Gui Lobo, Jonathan Robert, com Ian Souto entrando no lugar, Filipinho, Diego Gonçalves, com Jean Carlos entrando no lugar, Nicolas Iborassi. Tá? Teve uma mudança de elenco também, né, Atos? A mudança ela é completa. Teve, Fred. E isso eu acho que torna o trabalho assim mais espetacular. Vocês estavam fazendo aí comparação para saber em relação ao Eduardo Batista, se é o melhor trabalho, se tem aquele outro, tem esse do esporte. Mas o fator de que é uma remontagem dentro do próprio elenco, ali no começo do elenco, é o que espanta mais. Vocês falaram aí do Samuel Tsanya, que acabou até voltando para o Náutico. Quando o Criciúma contratou ele, foi ali perto de uma janela que se fecha pouco antes de começar a competição, a Série B no caso, o desespero do Criciúma, porque o Criciúma estava sem atacante. Precisava contratar jogador. E ele veio aqui no Náutico tentando levar o Samuel, acabou levando, mostrando a dificuldade que o time tinha. De falta de peças, dificuldade também no mercado. E aí, só dentro da competição é que o Criciúma ele foi conseguindo achar essas peças, colocando para jogar, e também tem a chegada do Eduardo Batista para poder o time, de fato, fazer essa campanha espetacular que está fazendo. Então, teve um pouco de sorte, porque isso não é receita, né? Isso você montar o time durante a competição não é receita para ninguém, mas conseguiu ali nas peças, algumas permanências são importantes aí, tá? Porque quando você falou a questão da defesa, tanto o Rodrigo quanto o Castan, eles estavam no time, mas eles viraram pilares após a retomada do Criciúma, toda essa arrancada. O próprio Benevenuto também ele estava bem enquanto estava jogando. Exatamente. O trio de defesa não era onde Eduardo mexeria, né? Tanto que o Fortaleza pede a volta, né, de Benevenuto. E aí você tem, eu acho que as alas, para o contexto do Eduardo Batista, é o ganho, tá? É um ganho exponencial aí, porque você tem o Marcinho jogando muita bola e o Filipinho também jogando muito bem. E os dois, eles se completam ali, né? Porque o Marcinho fica um pouco mais, o Filipinho fica mais espetado, mas são dois alas ali que chegam muito, que chutam muito no gol, tá? Que conseguem municiar o ataque. Você tem ali um cara de presença de área como o Nicolas. Você tem que fazer volume. Você tem que botar bastante essa bola na área e da maneira correta. Porque não adianta você fazer 30 cruzamentos por jogo. Você tem que fazer alguns que sejam precisos. E isso você nota no time do Criciúma. O time do Criciúma é um time muito letal. Até em jogos onde ele chega poucas vezes, mas quando chega de forma muito incisiva. Tá? Ele costuma aproveitar muitas oportunidades. Ele cria oportunidades claras e costuma aproveitar. O jogo de hoje, ontem, né? A gente já passou da meia-noite. O jogo de ontem, o Criciúma, ele dominou completamente o primeiro tempo. Ele faz o placar, como você disse, né? Esse simbolismo de ter começado lá atrás o ponto mais baixo contra o Coritiba e hoje ser o mesmo Coritiba, também remonta àquela saga do herói que eu citei no programa passado. E agora, contra o Coritiba, você fazendo esse jogo de 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Coritiba dá uma melhorada, mas eu costumo dizer que é o seguinte: quando o adversário melhora depois de um placar de 2-0, é a melhora do bobo, sabe? Porque o time que está na frente já não quer mais nada com o jogo, na verdade quer levar o resultado para casa, e a gente percebe que foi muito o que aconteceu nessa partida com o Criciúma. E dentro do Couto Pereira, o Criciúma vence, assume essa liderança. Realmente, assim, trabalho espetacular. A gente já falou, quantas vezes a gente falou aqui de Eduardo Batista? Eu até saí um pouco ali do normal, até sempre citando o Ítalo Rodrigues, porque tem o trabalho dele no Vitória, que é uma referência, faz 3 anos, né? O trabalho no Vitória, que foi campeão. Vai ficando a sensação, Atos, de uma linha de trabalho que dá resultado, né?
Exato. E é por isso que eu destaco, tá, Fred? Não é por motivo nenhum. Não é costume no programa de análise você tá falando do executivo. Então, acho que as primeiras pessoas que escutaram, pô, acho que esse cara aí é amigo do cara, para ele estar tá falando tantas vezes. Não, é porque na Série B tá virando uma referência. Do mesmo jeito que Anselmo Ramon vira uma referência como centroavante, você pegar um cara que ele fez um trabalho no Vitória também, que é muito parecido, né, Fred? Assim, eu acho que até mais contundente, porque quem achava que o Vitória ia disputar o acesso naquele ano, ele era cotado, na verdade, para poder permanecer apenas na Série B. E não só subiu, como foi campeão. Não foi de ponta a ponta, mas a grosso modo pareceu ser de ponta a ponta. Perdeu ali, até saiu do G4 em algum momento ali no meio do campeonato. Mas foi. Teve um único momento ali de maior crise, que foi justamente na reta final. O jogo que tirou o Vitória dessa crise foi o penúltimo jogo do turno, que foi contra o Sport na Ilha. O Vitória estava saindo do G4, aí ele vence o Sport na Ilha e volta. Então, se você pega, veja, porque todo time quer o acesso. Só que poucos times têm uma capacidade de jogar a competição toda vez que for jogá-la, saber que vai competir. A gente tem o Goiás, que geralmente, quando vai disputar para subir. O Coritiba, a gente destacou sempre isso. O próprio Sport, que sempre joga e está disputando lá na parte de cima da tabela. Mas tem muitos times que não. E quando você vê que um cara chega no Vitória, que tinha uma pretensão, que não era, pelo menos, de um acesso tão forte como acabou sendo, de muita permanência dentro do G4 e acabou sendo campeão, e na reta final, assim, arrastou, né, o campeonato, né? E você vê novamente isso acontecendo no Criciúma, um time que começou lá embaixo. Eu vi jogos do Criciúma nessa fase, o Criciúma jogava muito mal. E você tá vendo aí o 19º, e esse 19º aí só não é 20º, porque o Paysandu foi ganhar a primeira lá para a 10ª rodada. Tinha um Paysandu lá na 20ª colocação. Por isso que o Criciúma não foi 20º, porque o Criciúma tinha pontuação em futebol de lanterna nessa época. Então você pega um time que está numa situação dessa, e na chegada de um cara como o Ítalo Rodrigues, você torna um time com possibilidade de novamente ser campeão, é uma peça no mercado que é do interesse de não só dos times de ponta, como também de times que, veja, tem uma certa dificuldade, tem um orçamento limitado, mas tem um sonho de acesso. Então é por esse motivo que eu sempre cito, porque para mim ele está virando aí uma peça-chave da competição, tá? Mas é isso, Fred. Criciúma agora, o que a gente estava em dúvida, porque quando você colocou a situação, será que o Criciúma é o melhor time do campeonato? Era um debate difícil de se fazer naquele momento. Era muito subjetivo, até para quem tivesse opinião que sim. Mas agora, depois de uma vitória contra o Coritiba, que por várias vezes foi líder fora de casa, eu acho que fica muito mais fácil de a gente dizer hoje que o Criciúma é o melhor time do campeonato. É isso, Atos. Inclusive, você trouxe um ponto interessante, e eu vou até fazer uma espécie de uma retrospectiva aqui, porque se tem um lugar que a gente pode dizer que não foi por falta de aviso, é aqui, né? A gente... Foi buscar, viu, Fred? Foi buscar. Sempre avisou. E eu ainda diria mais, viu Cássio? Da buscada, realmente eu fui ali que sublinhei, disse, isso aqui não é só permanência, não. Isso aqui pode se desenvolver num trabalho de G4, tá? Mas eu me lembro de Cauê. O Criciúma fez um primeiro trimestre horroroso. Cauê vai ganhar medalha se o Criciúma subir. Exatamente. E na tier list da gente, todo mundo colocando o Criciúma embaixo. Cauê tanto fez que colocou o Criciúma ali. Deve ter tido mais votos com ele. Eu não vou lembrar quem foi que votou com ele. Mas colocou o Criciúma como chance de acesso. Tá? E aí, quando vira o turno, a gente já coloca o Criciúma entre os 4. Mas aí o Criciúma já estava ali em sexto, mais ou menos nessa sexta posição. E eu estou trazendo aqui algumas páginas, né, que a gente trouxe, algumas capas dos nossos programas, alguns
alguns slides que a gente trouxe. Fred, a capa do programa de hoje, Cássio até fez uma brincadeira dizendo que achado petróleo, né, aquele gráfico para cima. Em Olinda. Só faltou tu colocar aquele meme do Stonks, aquele bonequinho com o gráfico apontando para cima. Basicamente aquele, na verdade. Stonks. Esse foi o Criciúma, né, desse ano. É inegável, tá? Só para a gente já debateu o Criciúma, mas para mostrar um pouco dessa escalada, é que naquela 9ª rodada eram 14 pontos em relação ao líder. Foram 14 pontos, tá? Em um turno. 14 pontos em exatamente um turno. Uma buscada gigantesca, tá? E aí, eu vou passar por um quadro que a gente trouxe no programa passado, porque é uma transição de tema, né, dentro desse nosso programa. Esse quadro que a gente está vendo aqui, ele não está atualizado, ele é do programa passado. Tá? E eu consegui atualizar o desse programa agora, enquanto a gente já estava no ar, porque o nosso sistema, um Power BI de uso exclusivo do 45 minutos, desenvolvido por Pedro Pereira, tá, que comanda o perfil Bahia Números no Twitter e é um integrante daqui do 45 minutos, anda um pouco afastado esse ano por conta de outra linha de trabalho que ele tem. Ele tem um verdadeiro tesouro em mãos, que é esse Power BI dele, com toda a história, todos os números, dentro da própria competição e de todo o acervo da história das séries A e B, e reza a lenda que a partir do ano que vem começa a trazer série C, tá? Mas, por enquanto, das séries A e B. E esse recorte é um recorte que eu trago aqui como transição, tá? Para mostrar que a gente vem acompanhando isso já há algumas rodadas, mostrando quanto o Criciúma é o melhor time do campeonato desde a 10ª rodada. Que essa ascensão, ela é meteórica, mas ela já compreende 2/3 do campeonato, basicamente. Não é que o Criciúma é o melhor time do último terço do campeonato. É que se você dividir o campeonato em 3 partes, o Criciúma domina completamente o campeonato em 2 dessas partes, tá? Eu estou aqui com a matéria aberta daquela derrota. Deixa eu ver de quando foi aquela derrota, tá? Que eu citei aqui. 26 de maio. Tá? Ou seja, o Criciúma de junho para cá, junho, julho, agosto, setembro, há 4 meses, o Criciúma é o melhor time do campeonato. Tá? E não oscila, né, Fred? A gente sempre traz aqui o Coritiba e o Goiás, apesar de a gente ter tratado oscilações, mas o fato dos dois sempre ficarem na primeira posição pode trazer uma imagem que eles não oscilam, apesar de que oscilaram. De fato, a gente trouxe alguns alertas que eles oscilaram, apesar da gente... Veja só, eu vou separar a gente nesse caso... Atos, nesse caso de Curitiba e Goiás, eu vou separar duas faces do nosso programa. Tem 2 faces do nosso programa, Atos. A primeira face é a face de informação. Enquanto informação, a gente trouxe vários dados aqui preocupantes sobre Curitiba e sobre Goiás. Mas na hora da opinião, nós 3 sempre estávamos fechados de que seria só oscilação e tinha qualidade suficiente para retomarem, né? Eu acho que isso é importante deixar claro. A gente trazia o problema, alertava o problema, jogava luz no problema, mas na hora que a gente ia opinar, nós 3, a gente contemporizava. E talvez continue. Veja. E daqui a pouco, é isso que quer dizer, daqui a pouco a gente vai chegar de novo. Larguei não. Nesse problema para saber se a gente vai agora aceitar ou contemporizar. Mas aqui ainda no Criciúma, tá? Mostrando um pouquinho desses recortes, tá? O recorte, o que eu trago aqui como principal é o recorte da 10ª rodada para cá, é um recorte simbólico por ser 10ª rodada, mas também, obviamente, é o recorte perfeito do Criciúma. A Atos chama assim, né? Esse é o recorte perfeito. Você pega o fundo do poço e daí para frente. O Criciúma tem 43 pontos contra 31 do Curitiba,
e 29 do Goiás. São 12 a mais que o Curitiba, tá? E 14 a mais que o Goiás. Quando a gente traz o seguinte corte, dividir o campeonato em duas partes. Na segunda metade, o Criciúma tem 33 pontos. O Curitiba, 20. O Goiás, 20. Ou seja, na segunda metade do campeonato, são 13 pontos a mais do Criciúma. No segundo turno, Criciúma 20. Curitiba 12, Goiás 12, 8 pontos a mais em 8 jogos. 8 pontos a mais em 9 jogos, melhor dizendo, em 9 jogos. E no recorte dos últimos 5 jogos, perceba que eu precisei esticar o nosso quadro. Porque o Curitiba tem 4 pontos, o Goiás 5, o Criciúma tem 13. Chama a atenção também que, obviamente, por conta dessas últimas 6 rodadas, o Atlético Paranaense já aparece como segundo no recorte desde a 10ª rodada, né? Acaba sendo também tamanha a arrancada atual do Atlético Paranaense, já dá uma distorcida nesse caso, tá? Tem algo a comentar aqui, Atos? Não, o que eu ia comentar era exatamente isso, Fred. Você consegue fazer todos os cortes e o Criciúma está sempre líder. Eu fiquei olhando assim, não vou pedir para você fazer isso não, mas se você dividisse em blocos de 5, era capaz de o Criciúma num bloco ser o líder, no outro ser o 4º lugar, no máximo o 5º, porque você não Eu encontra... acho que ele, tirando os 2 primeiros, ele seria líder em todos, menos o último, que é o Atlético Paranaense. Isso. E detalhe, a gente está fazendo aqui um comparativo, não é um comparativo com qualquer time. A gente está falando dos 2 bichos-papão do campeonato. Que foi essa história que a gente contou aqui. E o que de fato acontecia? Coritiba e Goiás, durante boa parte do campeonato, eles se mostraram como os times mais sólidos, como os times que ficavam ali trocando a liderança do campeonato, muito confortável. Aqui eu até queria fazer uma provocação a vocês. Esse campeonato que se desenhou para Coritiba e Goiás até a rodada passada, aonde existiam vários secadores, como a gente apelidou aqui, será que não deixaram os dois numa moleza muito grande no campeonato, não? Antes Será de que Cássio responder, É, Cássio, antes de você responder, eu queria introduzir oficialmente, então, o tema, tá? De Goiás e Curitiba, porque a gente abriu com o Criciúma, porque a história é contada pelos vencedores e, obviamente, tinha que ser o Criciúma. Mas a gente tem um quadro que a gente traz aqui agora. Era uma vez a certeza. Eu vou focar nessa tela no retorno, no aproveitamento do segundo turno. Os dois estão iguais, a gente acabou de ver. Tem 44% de aproveitamento. Se algo não mudar nos últimos 10 jogos, se eles continuarem sendo os times que estão sendo nesse segundo turno, e detalhe, eles não vêm regulares no segundo turno, não. Eles estão piorando no segundo turno. Eu vou mostrar um outro recorte daqui a pouco. Mas, se eles mantiverem a média do segundo turno, a projeção final para o Goiás é de 62 pontos, a projeção final para o Curitiba é de 60 pontos. Se todos os times envolvidos ali na disputa pelo acesso mantiverem seus aproveitamentos do segundo turno, ainda assim Goiás e Curitiba subiriam com 62 e 60. Mas perceba que o Novo Horizontino e o Cuiabá já ficariam 1 ponto atrás do Curitiba, tá? O Operário e o CRB ficariam a 3. Eu vou sublinhar só um ponto. A gente está considerando 44% de aproveitamento. Mas nas últimas rodadas esse aproveitamento é pior. Cássio, então pode responder tanto a pergunta de Atos, somado aqui a esse quadro que a gente apresenta desse cheque. Não, lógico que não é cheque-mate, mas é cheque. Nos 2 líderes eternos e agora não mais do campeonato. os 2 times têm uma vitória, cada um tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Assim, isso é bem preocupante,
porque a gente está olhando agora num campeonato que vai entrar na sua reta final. Não dá para você manter, tem mais 10 jogos pela frente, não dá para cada um ganhar só 2 jogos do que resta da competição. Então, esse recorte é muito ruim. Aí, e o Goiás, por exemplo, na próxima rodada tem um clássico estadual contra o Atlético, um Atlético ascendente na competição. E o Coritiba vai pegar o Avaí, que está ali, tem mais vitórias do que Goiás e Coritiba nos últimos 5 jogos, por exemplo. Assim. É um Avaí de marola, totalmente ali. Mandou sonhando, hoje a Chape para a Série B de 2026. E assim, mas assim, a gente está falando assim, mas veja, Fred falou, mandou em termos práticos, mas a Chapecoense, obviamente, faltando 10 rodadas a 5 pontos, acredita, e o Avaí a 6 pontos ainda acredita. Faltando 10 rodadas, ou seja, o Coritiba vai pegar um Avaí que, iludido ou não, vai tentar jogar suas últimas fichas, e o Goiás vai pegar um time que tem um ponto a mais que o Avaí, mas que está numa sequência muito maior. O Atlético Goianiense somou 13 dos últimos 15 pontos. Não dá para dizer que um time que tem 4 vitórias e um empate nas últimas 5 rodadas, que esse time a 5 pontos do G4, que esse time não está na briga. Então, assim, é óbvio que ao contrário do Criciúma, Cássio, esse tem uma ascensão discreta e fora do radar. A gente começou a colocar ele no radar hoje. Então, assim, mas assim, ele tem um perfil muito próximo do Avaí. Aliás, tu mandou, por exemplo, a Chapecoense para a segunda divisão no ano que vem. A Chapecoense está na frente do Atlético Goianiense ainda. Então, assim, mas não dá para tirar o ritmo que o Atlético Goianiense tem. Ela Então, não está nesse quadro por conta de projeção de ponto. Ela estaria abaixo disso. Mas eu digo assim, que não dá para dizer que um time que está na Série B do ano que vem tá, e o Atlético Goianiense com esse ritmo não tá. Só que, por isso que eu estou dizendo, a Chapecoense certamente está abalada nessa rodada, mas não acha que o campeonato acabou. E o Atlético Goianiense, eu tenho certeza que acha que vai dar. Detalhe, porque o último acesso ao Atlético Goianiense foi obtido dessa forma. Ele foi subindo, até que na última rodada tirou a vaga do Vila Nova, que perdeu do lanternaço ABC, que já estava rebaixado, assim, porque a Série B permite. Nem foi a primeira vez que isso aconteceu. O América Mineiro já perdeu um acesso desse jeito também para o São Bento, do mesmo jeito. O Náutico perdeu um acesso desse jeito, aquela derrota para o Oeste, era um Oeste rebaixado, ou seja, a Série B tem essas maluquices de vez em quando. Sobre Goiás e Coritiba, falando do Coritiba especificamente, o que pega muito é um dado que você já trouxe nesse programa, Fred. Uma vitória em 7 jogos dentro de casa, assim, é impressionante, pô. É impressionante como tem uma boa base. O Coritiba, ele vinha farrapando muito dentro de casa, mas respondia muito fora de casa. Na hora que ele farrapou o jogo fora de casa, que foi a derrota para o América Mineiro, meio que quebrou o serviço, fosse um jogo de tênis, tá? Ou seja, vinha sendo assim, ele vinha, o adversário vinha quebrando o serviço dele, só que ele sempre devolvia a quebra. E aí o jogo ficava equilibrado. Na hora que o adversário... É tênis feminino, Cássio, que você tem mais chance no saque do adversário do que no seu. Tem isso também? Tem. Aí na hora... é diferente um pouco. Aí, na hora que o adversário confirmou o saque, aí o Coritiba voltou a ser quebrado de novo. E na hora que foi quebrado de novo, ficou desorientado. Veja, essa campanha, a do Goiás... O Goiás também faz tempo que está oscilando. Está oscilando há mais tempo que o Coritiba, inclusive. Mas porque o Goiás, exatamente, Cássio. O Goiás, a largada foi muito forte. Muito forte. Então, mas isso significa que está oscilando há mais tempo e está ali, pelo menos... está marolando um pouquinho melhor. A questão do Coritiba é não ter um mando de campo. E detalhe, é um mando de campo. Toda vez que você vai ver os jogos do Coritiba, o Couto Pereira, desde que a gente falou daquele dia, e o pessoal disse que estava muito frio, e por isso que desde ali o Coritiba, a torcida do Coritiba, ó, meu irmão, vamos para aqueles caras parar de falar merda. Bora encher o jogo aqui. Vamos desde com frio ou sem frio, né? Com frio ou sem frio. Desde que a gente falou aqui, todo jogo do Coritiba é 20 mil beirando 30 mil pessoas. Essa fama, né, Cássio? A gente tem essa fama de falar alguma coisa e botar mais público nos estádios. A gente foi falar. É verdade. Nível local, nível nacional, de qualquer escala. Aí nessa aí. Mas você olha o Coritiba, tá lá, o Couto Pereira lotado e o Fuma entrando. Então, meu irmão, sem esse mando de campo, eu acho que dos dois, na dividida, eu acho que o Coritiba me parece uma situação preocupante. E sabe uma coisa que ainda é mais louca? A 29ª rodada ela será aberta no sábado, como o Fred falou, mas é com apenas um jogo no sábado. Atlético Paranaense e Operário. Isso significa
que se o Atlético Paranaense confirmar é um duelo estadual, né? O Operário de Ponta Grossa, no Paraná. Se o Atlético confirmar o favoritismo e vencer a 7ª partida, vai jogar em casa. Se o Atlético vencer a 7ª partida consecutiva, primeiro, o Atlético Paranaense dormirá no sábado dentro do G4, se isso acontecer. Porque só tem um jogo, é o jogo dele. Ele vai vencer, né? Não, então acontecendo isso, ele vai dormir dentro. Em casa. Ele vai dormir dentro do G4, mas não vai dormir em 4º lugar, não. Ele vai dormir em 3º, já empurrando o Coritiba para o 4º lugar. Ou seja, quando o Coritiba jogar no domingo, lá na ressacada, contra o Avaí, o Coritiba vai estar jogando atrás do Atlético Paranaense já. E com um detalhe, quando a gente está vendo isso, o Atlético Paranaense venceu, o Atlético Paranaense tem tese, venceu, vai a 48 com 14 vitórias. Quando o jogo na ressacada começar, o Coritiba irá a 48 pontos, mas continuará atrás, porque terá uma vitória a menos. Ou seja, se o Atlético Paranaense vencer, o Coritiba só não termina a rodada atrás do Atlético Paranaense se ganhar na ressacada. Vê o tamanho da bronca. E aí a gente, meu irmão, rivalidade dessa escala, como é o Atletiba, é a mesma que a gente conhece, é do Bavi, a rivalidade dos pernambucanos, do Clássico Rei. É numa escala que a gente sabe o seguinte: o ambiente acontecendo esse cenário, eu estou tratando apenas como cenário factível, não é nada absurdo. O Atlético Paranaense vencer dentro de casa e o Coritiba não ganhar, né? Não estou dizendo nem perder, mas não ganhar do Avaí na ressacada. O ambiente no Alto da Glória vai ficar muito ruim, meu irmão. Porque assim, seria um de G4, mas já ultrapassado pelo rival, já fechando o G4, passaria a ser o alvo de todo mundo e com ritmo de pontuação abaixo. Porra, é chato, viu? Se acontecer isso. Trazendo aqui para a tela, tá? Isso que Cássio abordou. A pergunta é: vai ter X? Caso você que esteja assistindo a gente não conheça essa expressão X, porque eu achava que essa expressão era mais conhecida, mas parece que ela foi meio nossa mesmo aqui. Será que? Eu acho que isso é tão nacional. Eu acho que não, viu, Cássio? Eu já vi alguns. A gente sempre usou tanto que eu acho que todo mundo usa, mas enfim, se você. Da Fórmula 1. E é também basicamente o X dos gráficos, né? Vem da Fórmula 1 do X da ultrapassagem e o X dos gráficos, né? Cássio, no fundo do poço do Atlético Paranaense no campeonato, 7 rodadas atrás, que foi justamente o Atlético Paranaense começa a vencer quando chega no fundo do poço. Quando leva aquele gol do Cuiabá, faz depois um gol de 45 e leva aos 48. Não foi assim. Menos não foi isso, é um minuto. Bateu o centro, pô. E é mais pra frente, 48, 49, uma coisa assim. É uma maluquice dessa. Cássio, eram 15 pontos. Não existe. Um era primeiro. Deve ter torcedor do Coritiba se culpando e falar, fui eu, tirei onda quando não devia. O cara deve estar fazendo, a culpa pode botar na minha conta. Essa aí, quando fez 15 pontos, eu falei. Essa eu falei, toma aí, não sei o que e tal, porque isso não existe. Isso não existe. Veja, Cássio, com todo respeito ao torcedor do Coritiba, inclusive a gente gosta muito que tem um feedback, mas se você puxar um pouquinho pela memória, vai lembrar que teve um momento que muito torcedor do Coritiba dizia: vocês não estão sabendo o que está acontecendo aqui no Paraná. O Atlético Paranaense não tem mais chance nenhuma, eles estão mais preocupados com o rebaixamento. E a gente aqui segurando ali, meu irmão, deixa uma ficha ali, que não vai machucar ninguém, pô. O troco do pau, deixa só o troco do pau ali. Deixa apostada ali. Depois a gente... Mas os caras ignoraram que o time tinha o que tem de dinheiro. E ainda sobre o Atlético Paranaense, eu quero até lembrei até de um ponto que eu queria trazer para cá. Do programa anterior, a gente debateu qual teria sido o jogo marcado para ficar marcado o Atlético Paranaense, né? E a gente falou o da Chape e a gente citou qual foi o outro, foi... CRB. CRB. Nos comentários, a galera do Atlético não achou nenhum nem outro. Eles acharam... Um cara falou. Não. Pode olhar lá, tem mais de um, eu vi. Botafogo. Mais de um. O do Botafogo? Tem. Pode levar. Aí e eles trataram o do Botafogo. O Botafogo e Ribeirão Preto. E de fato, detalhe, foi uma vitória muito louca mesmo, tá? Assim, aquela vitória do Atlético. Porque o time ia ganhar o jogo depois de quase a merda cobriu e no final ainda fez outro gol. O jogo foi realmente um jogo de muitas
muitas Muitas nuances. nuances, né? Variações. Deixa eu trazer o segundo gráfico, daqueles que eu estava trazendo da projeção, porque aquela primeira que a gente viu é a projeção mantendo o aproveitamento do segundo turno. Mas se a gente projetar com o aproveitamento dos últimos 5 jogos, olha o que acontece. O Curitiba terminaria com 55 pontos, o Goiás com 58, e aí eles estariam fora do G4, tá? O G4 teria Atlético Paranaense, Criciúma, Novo Horizontino e Atlético Goianiense. Repito, o Atlético Goianiense... Que seriado tá querendo montar pro ano que vem? Não, é que tem hora que... Fred gosta muito de gráfico, meu irmão. Tem hora que ele pega um gráfico assim, ele abraça, aí ele diz, ó, meu irmão, se continuar, beleza, se continuar assim, mas porra... Essa é a curva das últimas 5 rodadas, tá? Sim, então, aí, mas é uma curva muito cruel. Aí o Curitiba vai somar 8 pontos, pô. Com todo respeito aos envolvidos, o Mirassol vai olhar assim, eu fico. 2026 eu fico. Eu não tenho risco em 2026, não. Veja, com todo respeito, assim, para quem tá caindo, seria uma catástrofe. Viu? Puta, pelo amor de Deus. Veja, para quem tá vindo lá de cima, seria uma catástrofe isso aí. Eu acho que eu vou ficar tu não tá mandando nenhum recado para quem tá vindo de baixo, não? Largasse já, foi, Cássio. Não é o ano de ir pra B, não. Deixa por aqui, não é o ano esse, não. Pegar o ano melhor, Deixa essa turma de Campinas aí. Vocês não querem? Então vão lá resolver essa bronca aí. É isso, tá? Cenáriozinho. Mas o Cássio, desculpa, Fred, mas mesmo, respondendo um pouco a minha própria pergunta, porque eu sinto muito isso, sabe? Da questão de um relaxamento que o campeonato acabou colocando ali, tanto o Goiás quanto o Curitiba. Porque, veja só, a gente aqui está analisando, porque a queda de rendimento ela está clara, os números são impactantes. Mas tudo isso só tem esse grau de importância, Fred, por causa do Novo Horizontino. Porque hoje o Novo Horizontino é o cara que ele não foi convidado para o baile. Já faz um tempo já que esse convite já foi enviado lá para a Arena da Baixada, né? Tu mandou o convite, manda lá para a Arena da Baixada que esse convite aí é deles. Só que o Novo Horizontino, a turma achou que já era. Novo Horizontino não era o cercador original, né? Não era... ele era um interno, né? Ele não era o cercador puro sangue. Porque ninguém confiava na Chape, essa é a verdade. Sim, total. A carruagem, foi a artezinha que a gente trouxe na semana passada. A carruagem que virou abóbora, todo mundo sabia que viraria abóbora. Sim, e com todo respeito à Chapecoense e quem faz a Chapecoense, quando Fred diz que ninguém acreditava, é incluindo a própria turma lá da Chapecoense, porque as declarações que teve essa semana, antes até dessa última derrota, dizendo que, o nosso pensamento era fugir do rebaixamento e a gente está com esse objetivo conquistado, não dá, você tem que virar a chave, você tem que saber que você está competindo. Se internamente você não está acreditando, por que eu aqui analisando vou colocar muitas fichas na Chapecoense? Até o próprio Eduardo Batista tinha feito uma entrevista sobre essa questão de você ter um objetivo um pouco mais humilde no primeiro momento, mas ele não se furtou de dizer que agora a disputa era outra. Ele citou isso como demonstração do que foi o campeonato, da dificuldade que foi sair lá de baixo para poder chegar nesse estágio que o Criciúma está hoje. Agora, foi completamente diferente da retórica do pessoal lá do Chapecoense, dizendo que, tá tudo tranquilo, aqui não tem crise, porque o nosso objetivo era 45 pontos, era escapar. Aí, desculpa, mas eu não vou estar colocando ficha. Já não colocava, né? Era uma metade de uma moeda de 1 centavo que se colocava. Depois dessa declaração é que eu vi que não ia para lugar nenhum mesmo. Mas Fred, quando os cercadores que a gente aqui colocou esse apelido, eles não têm força para poder entrar dentro do G4 e colocar medo no Coritiba e no Goiás,
A derrocada do Novo Horizontino traz o Novo Horizontino para uma situação de não vai ser esse time que vai nos colocar medo. O Atlético Paranaense pode vir, mas são 4 vagas. É Atlético Paranaense, é o Criciúma, que já demonstrava há muito tempo e estava chegando e chegou, e nós dois, né? O Goiás e o Coritiba olhando para o cenário, vendo essa situação. Agora, quando o Novo Horizontino pega uma boa tabela, reverte o cenário de vários resultados ruins, porque o Novo Horizontino estava com muitos resultados ruins, e ganha 3 seguidas, e o próximo jogo é acessível, veja, aí você traz um elemento que não adianta só você fazer uma análise do Novo Horizontino, o Novo Horizontino já tem a pontuação. E talvez a tabela se abra ainda mais. Porque não é só a próxima rodada. Tem a questão da Chapecoense, que era um jogo que poderia ser um jogo decisivo e talvez já não seja mais. Se a Chapecoense ela continua patinando, é um jogo de um contexto muito diferente do que a gente poderia ter feito a análise há 3 rodadas atrás. Então, o Novo Horizontino é a peça que pode aumentar. Eu não sei se seria forte demais dizer que Goiás e Coritiba estejam numa crise. Eu acho que crise é uma palavra muito forte. Mas talvez seja o elemento que instaure essa crise. O que Cássio citou, Fred, do Coritiba ir para o jogo após o resultado do Atlético Paranaense já é um elemento aí muito forte, tá? Mas ainda não é saindo do G4. Dependendo de como se der essa rodada, se o Coritiba ele sai do G4, aí a gente vai ver um cenário para Coritiba nesse momento. É mas, muito caos. Sei lá se o Goiás não vai também querer dançar essa dança, que vem um fator mental. Coritiba já é um pouco mais grave por não ter um fator crucial para um time de acesso, que é a questão do mando de campo, né? Da questão de você ser aquele time também caseiro. É necessário isso, porque na hora que você entra nos maus resultados, o mental começa a pesar também, talvez aquelas vitórias fora de casa que estavam acontecendo já não apareçam mais. O jogo em casa... Quando desequilibra... A gente acabou de ver isso com o Remo, tá? O Remo saiu do campeonato por conta disso. Perfeito, exatamente. E isso é um fator que dá mais força para o Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense não está só vencendo em casa. Ele está tornando os jogos fáceis. E o Coritiba tem alguns jogos fáceis em casa. Não estou falando desse do Criciúma. Mas fez alguns jogos muito acessíveis em casa. E além de jamais tornar o jogo fácil, ainda tropeçou. Passar aqui alguns quadros, tá? Para mostrar... esse aqui ainda não. Deixa eu só dar uma reorganizada aqui no Mas esse aqui gráficos. Ainda não. Nesse programa, tá guardando nesse programa. Tu tá com a camisa do Atlético de Goiás, né? Na verdade, eu estou com a camisa do Corsário, tá? Uma equipe odiada dentro do nosso Experience, né? Que é o nosso torneio universo. De futebol do nosso universo, que é o torneio de futebol que a gente organiza com o nosso público. Vai ter uma próxima edição agora, no dia 4. E o Corsário é aquele time que juntou a panela, todo mundo torceu contra e foi vice-campeão, mas a camisa é uma camisa muito bonita, que de fato remete à do Atlético Goianiense, tá? A gente tá vendo na tela, a gente já debateu o Goiás e Curitiba, mas só para trazer para a tela, nessa curva aí, da 17ª rodada para cá, o Goiás viu sua diferença em relação ao quinto cair de 10 para 4 pontos, tá? 10 para 4 pontos. Em 11 rodadas, Cássio. Essa diferençazinha aí saiu de 10 para 4. Era muito seguro e agora entra numa área de risco, né? Veja, o G4, de uma forma geral, o Criciúma, mesmo em alta, ele tá... O Criciúma tem a mesma pontuação do Goiás, né? São 4 pontos, Fred. E aí você fala, para o 6º lugar já tem uma margem maior, são 7 pontos para o Cuiabá e tal. A bronca é que o 4º lugar, que é um time que é o Novo Horizontino, que é um time que a gente achava que poderia rodar um pouquinho, continua se mantendo e tendo uma tabela acessível, e o 5º lugar, que é o perseguidor principal no momento, é um
virou o furacão, de fato. Então, nesse cenário, esses 4 pontos aí, com 30 pontos com 30 pontos em disputa ainda, muito pouco, tá? Assim, o Goiás realmente estava muito confortável na classificação. Nesse momento, detalhe para isso aí. A imagem de fundo aí é Goiás e Ferroviário. O Goiás vencia o jogo lá da Fonte Luminosa até os 46 do segundo tempo. Então, assim, 2 gols de canhotos, de jogador canhoto. 2 pontinhos, todo mundo perde ponto desse jeito, né? Assim como todo mundo ganha um pontinho ali nos acréscimos, todo mundo desperdiça alguns pontos, seja uma derrota, seja um empate. Nesse caso aqui, ou seja, um empate que vira uma derrota, ou uma vitória que vira empate, que é muito pior, porque você deixa de ganhar 2 pontos nessa situação. Foi o caso do Goiás. E aí eu acho que pesou muito, porque essa diferença agora ela fica ao alcance no curto prazo aí, essa rodada de fim de semana e já a próxima. Tipo, não ganhar essa. Tipo, se ele não ganhar essa rodada agora, no clássico contra o Atlético Goianiense, ele já vira alvo na próxima rodada. Então, é muito louco quando você lembra ainda que o Goiás terminou com 7 vitórias na Série B do ano passado, largou violentamente desse ano também, mas aí faltou um pouco de óleo para manter o time. Eu confesso que essa semana, antes do programa, eu não fiz a busca no Twitter com a palavrinha Mancini. Gosta, viu? Mas eu fiz a busca no Twitter com a palavrinha Mozart. E, meu amigo, assim, o tom é forte de pedir a demissão de Mozart. E na entrevista coletiva, não sei se vocês tiveram tempo de ver ou de ler repercussões, imagino que não, a gente fez tudo muito na correria, tá? A entrevista de Mozart está repercutindo muito mal, porque ele criou uma espécie de divisão socioeconômica dentro da torcida. Ele saiu citando bairros da cidade de Curitiba, e eu não vou lembrar o nome dos bairros agora, peço desculpa, tá? Mas ele quis dizer, de forma muito direta, que apenas os torcedores mais ricos vaiam e xingam Mozart, que ele já esperava que isso fosse acontecer. Essa declaração dele está repercutindo muito mal. E eu li um comentário que não estava condenando tanto a declaração dele, mas assim, você perde por 2-0, você está vivendo uma fase negativa no campeonato, você tem uma vitória nos últimos 7 jogos em casa, reclamam muito da postura defensiva que o time tem dentro de casa, e ao invés de falar do time, você vai para uma análise socioeconômica, comportamental da torcida. Não vi, preciso ler, não sei o contexto, obviamente, mas um tanto quanto estranho, né? Estranho. Eu acho que ele foi muito além, sabe, Fred? Se foi exatamente como você relatou, porque eu ia dizer o seguinte, veja, é comum esse tipo de declaração sobre um setor do estádio, que fica subentendido que é mais ou menos o que ele disse. Eu vi torcedor dizendo assim, o que ele está reclamando é da social, né? Tá meio que... Um setor de social que o estádio tem, um setor de cadeira, costuma ali, às vezes esse setor fica atrás do banco de reserva, às vezes tem uma relação de um tumulto grande entre treinador e esse setor do campo, um setor específico. Aí quando você aponta um setor, você está querendo dizer ali exatamente o que ele falou, mas você não fala de forma crua como ele está dizendo aí. Então, situação inusitada. Nunca vi nenhum treinador falar dessa forma, não. Tem um torcedor que escreve assim no Twitter, tá? Glauco Gasparim. Coletiva desconexa com a realidade. Coletiva desconexa com a realidade, a do Mozart. Insinuou que sabia de antemão que os torcedores do Curitiba, dos bairros elitizados, aí ele faz esse comentário, entendi que frequentadores das sociais seriam contrários a ele, tá? E aí o Glauco no Twitter completa dizendo o seguinte, mas sem resultado, em todos os setores criticam ele, né? Veja, Fred, eu gosto do profissional Mozart, tá? Já falei isso aqui várias vezes. Mas eu preciso dizer também o seguinte, não é novidade do Mozart em momentos de situação ruim no campeonato, com o time pressionado, ele
principalmente nas coletivas, ele saía assim meio da realidade. Isso aconteceu muito no Cruzeiro. Muito. Várias vezes eu assistia a coletiva pós-jogo do Mozart no Cruzeiro, assim, era difícil, de fato, de você acompanhar, porque não fazia muito sentido o que ele estava falando, e às vezes, para não assumir de fato a responsabilidade do que estava acontecendo no campo. O torcedor do Cruzeiro falava muito sobre isso, muito mesmo. Era sempre uma pauta no Cruzeiro a questão das entrevistas pós um resultado ruim que o Mozart tinha quando treinava o Cruzeiro. E veja, o grande trabalho de Mozart, apesar de ter feito alguns trabalhos relevantes no CSA, no Guarani, mas o trabalho de sucesso foi o trabalho do Mirassol, que não vai ter essa característica, né? Não vai ter essa questão de cobrança, não vai ter essa pressão da torcida, e acho que nem coletiva tinha, né? Enfim, mas ele está agora no Coritiba vivendo novamente o que ele viveu no Cruzeiro. Eu tô aqui com a coletiva, tá? Dele, com matéria do GE, do Paraná, até para que a história fique exatamente como ela foi. O trecho é exatamente o seguinte. Vou ler primeiro a introdução feita pelo repórter e aí as duas aspas dele. O treinador reagiu às críticas e disse que já esperava o comportamento, mas afirmou que apenas uma parte dos torcedores o xingariam da arquibancada. Agora sim, as aspas, tá, de Mozart. Eu sabia que seria xingado se perdesse um jogo. Não pelo nosso torcedor, que é o torcedor periférico, que eu chamo, do sítio cercado, do Boqueirão, do Uberaba, mas eu sabia que seria xingado pelo torcedor do Batel, do Cabral. Eu sabia disso. Eu conheço o clube, conheço a cidade, sabia tudo que envolvia a minha decisão de ter vindo para cá. E sabia que momentos de oscilação aconteceriam dentro da competição. E cabe a mim, e aí não tenho nem perfil de ficar me lamentando. A partir de amanhã já estou trabalhando de novo, tá? A declaração aí. Não gostei não, tá? Ele sabe melhor do que a gente se existem histórias prévias. Mas ele arrumou uma confusãozinha com a parcela desses bairros aí até a reta final do campeonato. Eu acho que jogar para a torcida, né? Não acho. Esse tipo de ferida aí, a turma não perdoa, não. A turma, quando é catucada nesse lugar aí, a turma não larga mais, não. A turma não volta mais, não. A turma não perdoa mais, não. Vou trazer um gráfico aqui para assustar, tá? Detalhe, a gente está vendo Gustavo Coutinho na tela. Algumas mensagens é assim: a insistência com Gustavo Coutinho é inexplicável. Ou seja, Cássio, vai voltar. O ataque ano que vem é Coutinho, Carlos Alberto. Tá faltando o outro ponto. Barleta. Romarinho, agora que eu lembrei. Romarinho. Vai voltar, viu? Veja, detalhe. Coutinho 7, Carlos Alberto 15, Romarinho 4. Barleta 6, que tem contrato também, tá? Não, eu tô falando mas esse joga hoje. Eu tô falando daqueles que você meio que não entende como é que... Sim. 15 com 7, 26 milhões de reais no ataque com Coutinho, Carlos Alberto e Romarinho. A esperança de subir e o Coritiba seguir com Coutinho parece ter diminuído, tá? Não, então, Cássio, pelo menos subir para outro comprar, pelo menos, Fred. É porque, de repente, o mercado estrangeiro aí... Veja, se subir também, um homem vai ter subido em 23, 24 e 25. Aí tem que respeitar. Porra, aí alguém... Aí bota o mercado assim, alguém que... o próprio Sport, né, se voltar para a segunda divisão, querendo ou não, na B... Sabe qual é o problema disso aí? O problema é só, efetivo jogador é. O problema é que a Série B só não tem dinheiro para pagar, não, porra. Mas se vai ficando aos pouquinhos, paga 1 milhão aqui. Esse aí mesmo foi 1 milhão agora, não foi? Teve 1 milhão, parece. Deixa eu trazer um quadro, então, para assustar um pouquinho mais torcedores do Coritiba, sobretudo. Cássio, olha quem era terceiro lugar na 28ª rodada. Eu tenho até que ajustar aqui, que esse gráfico ficou um pouquinho errado. Na 28ª rodada, tá? Olha quem era o terceiro lugar em 2023. 50 pontos, porra. Seria líder. 50 pontos essa criança tinha. Era terceiro lugar. Que derrocada do cacete, meu irmão. Porra.
A Série B de 2023 ela teve um ritmo de pontuação maior do que a atual, tá? Tanto que o Sport era terceiro colocado com 50 pontos, né? E os líderes hoje têm 49. Aquela reta final ali, ó. Ceará sem chance. Mirassol com um goleiro que até hoje está no Sport. Ceará também foi com ele. Vocês estão falando de 50 pontos, mas se você descer um pouquinho ali o gráfico, não é o caso aqui, né, da comparação, mas 44 pontos ali na 21ª, né? Aí é uma cavalice. Não, irmão, essa campanha é enlouquecedora, Atos. O Sport estava na Série A e voltou no mesmo ano, foi rebaixado no mesmo ano. Olha, veja, eu vi vários depoimentos de secadores, das quais eu conheço muitos, que nesse ano aí tinham largado, sabe? Diz assim, não adianta secar não, pô. Não adianta não, esquece isso aí, velho, esquece isso aí. Total. Mas era o melhor time. Foi o time que jogou o melhor futebol quando jogou nessa Série B. Pipocou muito durante o ano. Muito. E aí é o seguinte, tá? É um alerta ao Curitiba. Porque momento tinha mando de campo, tinha elenco, tinha técnico, assim, tinha recursos. E assim, as coisas de vez em quando assim, vão se perdendo. Aí por exemplo, uma parte da torcida do Coritiba tá puta da vida com o Mozart agora. E as falas de Anderson, que uma parte da torcida do esporte ficou isso que eu trouxe também. Então, assim, você começa os cenários começam a ficar parecidos, né? É o treinador se perdendo em coletiva, enfim. E aí eu vou trazer, agora sim, Atos, o outro corte daquele mesmo campeonato, tá? Olha aí, ó, Gustavo Coutinho de novo, com Jair Ventura à frente, mas o Gustavo Coutinho que tá ali atrás, viu? Aí é pro Atlético Goianiense se inspirar nele mesmo, tá? Ele era, naquele momento, é uma arrancada espetacular do Atlético Goianiense. Olha o gráfico de baixo. É na reta final ali vira um foguete, né? Ele era oitavo colocado, Cássio. Tinha 44 pontos nesse momento e estava 4 abaixo do G4. Estava 4 abaixo do G4. Tem que contar com um pouquinho de sorte também, como foi esse Atlético Ele Goianiense. agora, Cássio, rapidinho, ele agora é exatamente o quê? Oitavo colocado. E tá quantos pontos? 4? Não, 5. Mas são cenários muito parecidos, né? E um pouquinho de sorte também, que faz parte para você ter uma arrancada final começa como foi aquele caso. Naquele caso, pô, ele tem que fazer a parte dele, tudo dar certo, e tinha que o Vila Nova perder de um lanterna numa situação angustiante, era a situação da BCS. É uma derrota que o Vila Nova sofreu ali, perdeu a chance de subir depois de tantos anos tentando, continua tentando, e aí deu o Atlético Goianiense. Ele precisa de algum cenário, não precisa ser uma dose de sorte como aquela foi enorme, aquela de 23. Mas eu acho que um pouco precisa. Não é só fazer os pontinhos e de repente não. Vai precisar de alguém dar uma farrapadinha considerável, sabe? Um joguinho assim, e alguém, opa, abriu aquela brecha e você aproveitou. Porque agora, veja só, a gente não imagina que o Atlético Paranaense reduza, nem que o Criciúma reduza. Ele está ali na espera, na espreita, por 2 times entre Goiás, Curitiba e Novo Horizontino. Tá? E aí, a pergunta é, onde é o ponto de corte? Cada um de nós vai dizer até onde acha que existe briga pelo acesso. Cássio, onde é o teu ponto de corte? Porra. Por matemática, por bola? Atlético Paranaense. A gente tá aqui há uma hora conversando, mas eu acho assim que, pô, o Atlético Goianiense tem que tirar 6 pontos. Assim, Goiás e Coritiba tem todo esse terror aí. Mas eu acho que 6 pontos é muita coisa para tirar, pô. E no caso, ainda tem o critério de desempate, né, que aí pode, em alguns casos, deixar 7 pontos. Nesse caso,
seria justamente um desses casos, tá? O Curitiba tem 13 vitórias e o Atlético Goianiense 10. Se o Atlético Goianiense ganha 2 jogos e o Curitiba perde Não os passa. 2, não passa. Ou seja, é Tá. muito difícil, pô. A questão são as curvas. Atos, onde é o teu ponto de corte? Atlético Paranaense também. No final do ano, a gente vai ter 4 times que vão subir e vai ser um desses 4 que estão na 5ª posição. Certo, concordo, tá? Só faço realmente esse alerta em relação, sobretudo, ao Curitiba, porque a curva é muito, muito, muito negativa, tá? Faça esse alerta. E aí, eu não duvidaria de um Atlético Goianiense. Meu corte também é no Atlético Paranaense, mas eu acho bom a gente começar a prestar atenção de forma mais forte no Atlético Goianiense. Esse clássico vai dizer muito, né? Um clássico contra o Goiás. Se ele vence esse clássico contra o Goiás, as coisas mudam de configuração de forma muito rápida, tá? Ainda, sobretudo se o Curitiba perder o jogo, né? Que ele tem. E aqui a gente chega ao final do programa, justamente. Eu nem sabia qual seria a resposta de vocês, mas já tinha delimitado o G5 para a reta final, tá? Com os 10 próximos jogos de cada um. Estou pagando a promessa, né, que a gente fez no ano passado. Não vamos, já estamos muito na reta final aqui. A gente vai analisar os 10 jogos de cada um. Vamos só analisar o futuro imediato, as 2 próximas rodadas. Criciúma, Cássio, pega Paysandu em casa e Vila Nova fora. 2 bons jogos, tá? Veja, Atos, coloca vai no ser o líder por favor. Vai ser o líder na próxima rodada, salvo uma zebraça aí, né? Isso. E depois pega o Vila Nova fora, o Vila Nova já saindo do campeonato. Falados. Eu pensei que, assim, por um momento, eu pensei que vai dizer Criciúma, Cássio, que venceu o próximo jogo e vai ter um jogo contra o Vila Nova, lá no Oba. Fred sempre coloca assim, todo mundo tem chance, vai lá. O Vila Nova vai fazer o campeonato dele. Não acho que tá. Eu acho que na Série B. Assim, na hora de Cássio jogar a faca, matou no quinto. Toda vez que eu falo que o time tá fora, ele quer. Não, ele vai, são não coisas tá fora, são coisas diferentes. Eu já expliquei nesse mesmo programa. Uma coisa é o que eu acredito, é o que tu acredita. Outra coisa é dentro do clube. Eu dei o exemplo do Avaí. Eu dei o exemplo do Avaí. Eu botei o ponto. Mas eu não tô aqui como porta-voz do não, mas isso tem que ser ponderado, porque isso coloca o nível de dificuldade do jogo Vila Nova. Você coloca a sua opinião, que é que o Vila Nova tá fora, para facilitar o jogo do Criciúma. Mas eu digo que esse jogo não pode ser facilitado, porque dentro do Vila Nova, o Vila Nova não tem a sua opinião. Dentro do Vila Nova, ele pensa assim, ó, se ele ganha o próximo jogo... Com 37 pontos, não o tá Vila Nova largando. acha que... Não, eu acho que o jogo é difícil, mas não vem dessa questão. É bom olhar para baixo, viu? É bom olhar para baixo. O que seja. Que tá muito mais perto de baixo do que de cima. Tudo bem, ou então olhando para baixo, mas não é um time, não é um jogo de marola. Pronto, é isso que eu tô querendo dizer. Não é um jogo de marola. Tá a 7 do Z4 e a 9 do G4. Não é um jogo de marola. Veja, eu acho que é um jogo difícil, Fred, mas não é nada por causa de tabela, por motivacional do Vila Nova, é porque o Vila Nova em casa é um jogo muito difícil. É um jogo mais difícil do campeonato, é quando o Vila Nova joga em casa. O Cuiabá foi lá, veja. O Cuiabá era um time que a gente está tratando aqui com talvez um G6. E não conseguiu, né? Então, esse jogo do Vila Nova é sempre um jogo muito difícil. Atos. A gente falou aqui, tá falando Vila Nova, mas o próximo é o Paysandu. Aí eu abri aqui a Bet Nacional. 1,55 pro Criciúma tá muito bom, viu, velho? Tá. Rapaz. Tá, porque geralmente quando um time... o Paysandu está virtualmente rebaixado, né? Ainda não chegou nessa fase, mas vai ter uma fase quando o Criciúma ali já tiver sem chance nenhuma praticamente, uma odd dessa aí seria 1,20, 1,15. Isso. Mas eu acho que já dá para antecipar aí esse rebaixamento. O Paysandu vai jogar essa entregou, perdeu em casa. 1,55, tá? Muito bom. Muito boa odd. Eu já vi uma outra muito boa também, daqui a pouco eu comento. Aí o Goiás tem uma tabela dura imediata. Clássico contra o Atlético e depois sai para pegar o Volta Redonda, que está inserido ali ponto a ponto na disputa pela permanência, tá? Nesse clássico aí, esse clássico só é terça-feira, tá? O Goiás paga 2,01, joga em casa, joga na Serrinha, né? E o Atlético Goianiense 3,95. É engraçado o futebol goiano, a gente cresceu com todo mundo jogando Serra Dourada e agora cada um
joga no seu estádio. Isso é realmente... E caramba, estádios pequenos. era todo mundo Serra Dourada. E tá ligado que ainda tem um outro estádio lá, né? Ainda tem um Olímpico. Isso. Que o Atlético usou por um tempo. A seleção brasileira jogou lá na Copa América, aquela portões fechados. O Curitiba sai para enfrentar o Avaí, tá? Que acaba sendo um jogo complicado na situação que o Curitiba tá. E depois vem para 2 jogos em casa contra o Botafogo, envolvido na disputa contra o Z4, e o Atlético Goianiense. Que aí esse Atlético Goianiense depende mais do que acontecer com ele nas 2 rodadas para a gente saber que tamanho de problema vai ser esse Atlético Goianiense, tá? O Novo Horizontino pega o Vila Nova em casa, tá? Aí sim eu considero acessível, porque eu acho o Vila Nova bem discrepante quando joga fora de casa, em relação 1,67, Atos. Agrada? Não, mas olhando pela questão de campeonato, é um jogo bem acessível para o Novo Horizontino. Aí depois disso o Novo Horizontino tem uma aprovação, tá? Porque vai para 2 jogos fora. É aí que esse campeonato vai dar respostas, tá? É aí que a gente vai saber se vai ser ponto a ponto esse G5 ou se o G4 consolida esses 2 jogos fora do Novo Horizontino. E por fim, o Atlético Paranaense recebe o Operário, né? Duelo estadual, e depois sai para mais 2 partidas fora de casa, enfrentando o Atlético Goianiense e o Remo, que o Remo também, né, perdeu totalmente tração no campeonato e ficou para trás. Demorou demais com o Antônio Oliveira, esperou não ter mais chance para trocar de treinador. Uma múltipla Atlético Paranaense, Criciúma e Novo Horizontino paga 4,19 na Bet Nacional. Eu acho interessante, viu? Pode ser interessante as coisas. Muitas coisas são interessantes, mas tem motivo nenhum de botar o Novo Horizontino aí. Motivo nenhum. Ganhou os últimos 3 jogos, pô. Tu tá com uma pizza de frango com catupiry garantida. Não gosto. Pra quê? Pô, então, uma de calabresa prêmio. Uma mussarela. Quando o cara começa muita frescura, aí o cara, uma mussarela. Trabalho. Agora, pra que tu quer sobremesa? Não tem necessidade. Sobremesa o cara faz em casa. Não tem. Pronto. Pô, tu falando tua água aí, eu coloquei o Cuiabá. 1,80 contra o Atlético. Aí tu quer comer um cuscuz com achaque, né? 7,55, tá na Bet Nacional. 7,55. Eu gosto dessa aposta, viu? Novo Horizontino, Criciúma, Atlético Paranaense e Cuiabá. Vai fazer comida em casa. E o ovo acabou hoje, viu? Precisa comprar ovo amanhã cedo. Não, ou já, né? Porque estamos na alta madrugada aqui. É uma duplinha, pô. Duplinha. O QR Code está aqui na tela, tá? Para quem não tem conta ainda aberta na Bet Nacional, basta clicar aqui no QR Code, já vai direto com o nosso código. É uma forma de ajudar o nosso trabalho, tá? Porque mostra a nossa força, nosso alcance. Se você entrar direitinho no site Bet Nacional, vai ter uma hora do código, aí você digita podcast 45. Outra forma de ajudar a gente é se inscrevendo aqui no canal, tá? Vai lá em cima, se inscreve, ativa as notificações. Se você acha que já está inscrito, confere, porque você às vezes assiste tanto o Raio X da Série B que o YouTube já sabe, ele já manda para você o vídeo, você acha que está inscrito e não está. Eu digo isso, sempre que Atos está aqui, eu digo isso, que eu passei algum tempo sem estar inscrito no Timbucast, justamente que eu tinha o hábito ali de entrar, de ver, e só depois que eu comecei esse lenga-lenga de ficar pedindo aqui, que eu fui lembrando de me inscrever nos canais que eu assistia, tá? O que mostra até que talvez esse número seja um número meio superestimado, né, de importância. Curte o programa, também é bem importante. Joga no teu grupo de WhatsApp, tá? Eu sei que tem muito torcedor do Criciúma, do Goiás, do Curitiba, do Atlético Paranaense, do Remo, tá? Do Novo Horizontino, do Atlético Goianiense. Será que vocês já estão chegando por aqui também? Agora muitos, ganhando a turma começa a chegar. Os do Remo, galera, sumiram que
Do Paysandu a gente não vê. A do Remo Os sumiu Tigres estão mesmo. chegando. Olha, essa semana os Tigres vieram pesado. Do Paysandu e do Vila Nova, que tinha muito no começo, esses aí já largaram, já nem lembram mais que a gente existe. Foi, infelizmente. Mas a gente vai nessa. Já digitaram umas 10 vezes na busca do YouTube. Raio-X da Série C. Tem? Eita, tem ainda não. Mas é isso, tá? A gente vai dessa forma, aos pouquinhos, cada vez mais conhecendo. Nós somos o 45 Minutos. Nascemos como um canal voltado. Antes de ser canal, na verdade, era só podcast, voltado para o futebol de Pernambuco. A partir de 2017, 2018, a gente começou a regionalizar. Aqui no canal a gente foca muito futebol do Nordeste, principalmente Pernambuco, Bahia e Ceará. Nós temos um portal chamado NE45, e esse portal, sim, cobre o futebol de todos os estados do Nordeste. Mas esse ano a gente resolveu não largar a Série B, tá? E resolvemos trazer esse raio-x, o que nos levou até você, ramificando o nosso alcance, Cássio. A gente prometeu fazer o raio-x graças ao Goiás, que ajudou na última rodada do ano passado, aquele jogo contra o Novo Horizontino. Embora... E ano que vem esse raio-x, vocês vão ver. Ainda bem que tem 5 times do Nordeste na A, né? E só cai 4, né? Aí não dá nem para dizer assim, vamos continuar também com o raio-x, não tem ninguém, mas vamos continuar com ele. Não, vai ser cavalaria. Raio-x Ano que vem, A, B e C. A D a gente tá de férias ano que vem. Porra, tá de férias na D. O Central, pô, o Central. Respeita, pô. Acompanha de longe. Quando se passar, aí a gente bota 2 dedinhos de atenção. Aí Cássio diz, vai nem disputar. Se o quê? Tem nem vaga para disputar, pô. Eu não qual campeonato? O Central, pô. O Central não tem vaga, não. Porra, falei não. Muito triste mesmo. Eu tô pela mudança do calendário da CBF aí, para aumentar para 96 e voltar pro jogo. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção. Até a próxima quarta-feira. Terça, já que virou moda, se brincar, a gente faz na próxima terça de madrugada. Até porque quarta-feira tem Série A, 1000 jogos aí. Se brincar na próxima terça, depois do clássico goiano. É mais garantido quarta de tarde. Mas não duvido não, porque a quarta o jogo do Sport é muito cedo. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.